Queridos irmãos, vamos dar então início à nossa aula de escola bíblica. E, no entanto, antes eu vou fazer um pequeno aceno aos irmãos, pedir que os irmãos tenham um pouquinho de gentileza e de paciência comigo, porque sexta-feira eu passei a noite aqui junto com os adolescentes e eu não peguei frio, eu me cuidei, mas por alguma razão no sábado eu estava com uma dor de garganta terrível e ainda estou. Então pode correr o risco de eu não dar conta de terminar a aula. Claro que eu vou tentar, ficar um pouco mais contido, então se começar a dar sono, vocês podem jogar uma Bíblia, não tem problema. Tá? Aí eu dou uma tentativa de despertar um pouquinho melhor. Mas vamos tentar ver se chegamos até o fim tranquilamente, tá bom? Nós temos feito, queridos, algumas aulas, logo depois que nós vimos quem é Deus e todos os aspectos, ou pelo menos aquilo que é possível do seu caráter, da criação dos anjos, como Deus executa a sua vontade, como Deus pensa a respeito de nós, o que Ele pensa a respeito de nós. Já falamos também a respeito do Espírito Santo de Deus e da sua ação. Falamos também a respeito da palavra, como estudá-la, como aprender com ela, quais são os livros que a compõem, a criação do cânone sagrado e um monte de outras coisas nesse sentido. E agora, nós estamos então estudando a respeito de como nós somos. E o tema que nós demos foi quem é o homem. E a primeira aula foi na semana passada, há 2 semanas atrás, semana passada foi Páscoa. E nós falamos então a respeito da pergunta de número 21 do nosso Catecismo Maior de Westminster, que é um dos símbolos de fé da nossa igreja, da nossa denominação, e que conduzem também à fé reformada. Isso significa que hoje então nós vamos continuar e nós vamos falar a respeito de 2 perguntas, ou seja, 22 e a 23, que são muito parecidas, praticamente idênticas ali, só mudam alguns aspectos. Então, se você quiser aí acompanhar com o seu catecismo, caso você tenha, você pode fazer isso, senão você pode dar uma olhadinha depois, dar uma lida depois na sua casa, quando você voltar lá. O capítulo que nós estamos tratando também da Confissão de Fé de Westminster, que é um pouquinho diferente do catecismo, é o capítulo de número 6, que trata sobre a humanidade, sobre o homem, sobre a pessoa humana, ou sobre o gênero humano. Antes de nós darmos início à nossa aula e à exposição e a resposta das 2 perguntas, vamos orar, e eu também quero ler um texto com os irmãos que está em Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos, se você puder abrir lá, por favor. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 3. Hoje está tudo no 3, Tiago 3, Romanos 3, 3 pontos, tudo 3. Romanos, capítulo 3. Eu vou pedir para o Nicolas, se ele tiver com o microfone, ler apenas o versículo de número 23, que é o texto que nos baseia as respostas da aula de hoje. Só o versículo de número 23. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Texto bastante sugestivo, Simples, direto, objetivo e que fala exatamente do que nós vamos falar hoje. Vamos orar primeiro? Bondoso Deus, nós aqui hoje nos reunimos para estudar a Tua Palavra, para aprender um pouco mais daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor está fazendo neste exato momento e daquilo que o Senhor ainda vai fazer. Queremos, Deus, nesse momento de aula, aprender como nós chegamos até aqui, o que nos trouxe até aqui, respostas para as indagações, perguntas, dificuldades que nós enfrentamos ao longo da nossa vida, as dúvidas que nós temos. Pedimos a Deus que o Senhor nos ilumine com a Tua Palavra, nos ilumine com o Teu conhecimento, com a Tua sabedoria, para que possamos saciar o desejo do nosso coração de entender e conhecer ainda mais o Senhor. Fala conosco, nós precisamos muito ouvir a voz do Senhor, Deus. Nos ajuda nessa aula, que as respostas e os que nós encontramos possam, de fato, fazer bem para a nossa alma, estabelecer verdades no nosso coração, possam nos trazer a verdade do Evangelho e possam nos aproximar ainda mais do Senhor.
Que possamos também, Deus, sermos confrontados com as verdades do Teu Evangelho, para que também entendamos a necessidade que temos de transformação, para que possamos entender a necessidade que nós temos do Senhor nas nossas vidas, de conhecer e buscar o Senhor. Fala conosco, é o que nós te pedimos e também te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A pergunta de número 22, que nós vamos ler, vamos ver hoje, eu vou fazer só antes uma rápida divisão. Primeiro vamos fazer a pergunta de número 22, depois vamos fazer a pergunta de número 23, e aí nós vamos tentar trazer as respostas bíblicas também para essas perguntas, né? E tentar encerrar a aula falando sobre boas notícias. Você vai ver que as perguntas elas não trazem respostas assim muito agradáveis. Elas não trazem respostas que são fáceis para nós entender, né? Fácil para que possamos entender, né? A pergunta de número 22, então, ela pergunta o seguinte: todo o gênero humano caiu na primeira transgressão? Essa é a pergunta de número 22 do nosso catecismo. Todo o gênero humano caiu na primeira transgressão? Já adiantando, a pergunta de número 23 é a respeito, então, das consequências dessa queda. E aí ela só pode ser respondida se a gente responder primeiro a pergunta de número 22. Então vamos destrinchar essa pergunta por partes, vamos com calma, para que a gente possa entender e fazer o melhor aproveitamento do que essa pergunta nos ensina. Em primeiro lugar, vamos começar pela queda. Caiu. Nós sabemos, isso é notório para todos nós, acho que dificilmente algum cristão vai fugir da história da queda, vai fugir dos ensinamentos da queda, ou seja, do pecado original, né, da primeira vez que o pecado entrou no mundo por meio do ser humano. Dificilmente alguém vai ter alguma coisa contrária a esse texto, a não ser que a pessoa não acredite na Bíblia, não acredite em Gênesis e não acredite em Cristo. Aí, pecado realmente é algo que não faz nenhum sentido, né? Se esses três elementos são tirados, o pecado, então, na verdade, não faz sentido nenhum. Não houve queda, não houve nada, né? Aliás, o pecado daí nem existiria. Como ele existe, como nós acreditamos, tanto em Jesus, tanto pelo testemunho quanto pela nossa própria experiência de fé, como nós acreditamos em Gênesis, ainda que com algumas diferenças, uns acreditam mais literalmente, outros acreditam que é um pouco mais poético o texto, mas ainda assim nos traz verdades a respeito da criação do universo, do ser humano e tudo mais. Ainda assim, o pecado ele é praticamente indiscutível. Indiscutível. Todo mundo sabe que houve uma queda, todo mundo sabe que houve um pecado original, que foi quando Eva e Adão comeram a fruta do conhecimento do bem e do mal. Todos nós sabemos que Deus disse que se eles comessem essa fruta, haveria consequências. E de fato houveram consequências. Ou seja, nós então sabemos que existe queda, sabemos que existe pecado original, nós sabemos que este pecado original causou consequências. Agora, o que nós vamos tentar discutir nessa aula, e é claro que você pode participar aí à vontade, só levantar sua mão, o microfone chega até você. O que nós vamos discutir hoje é até onde foi o pecado. Até onde as consequências do pecado nos alcançam, chegam até nós. Até onde que o pecado faz parte da nossa vida e até onde que ele deixa de fazer, né? Então as consequências do pecado, elas vão sendo percebidas quando nós vamos entendendo até onde foi essa queda. Até onde vão as consequências dessa queda. Então, algumas pessoas, para o início de conversa, alguns teólogos, eles vão dizer o seguinte: o pecado, ele existiu, ele existe, ele tem consequências sim, mas essas consequências do pecado, elas são limitadas, vamos dizer assim. Elas vão até um certo ponto
e depois param. Então, por exemplo, alguns vão dizer que as tragédias não humanas, né, mas as tragédias naturais. Então, sei lá, caiu uma chuva de meteoro no planeta. Matou aí, sei lá, dezenas de milhares de pessoas. Um negócio terrível. Algumas pessoas, ou teólogos, eles vão dizer o seguinte: olha, isso daí não tem nada a ver com pecado. Isso aí não foi alguém que provocou isso daí. Isso aí foi uma obra da natureza, um acaso, né, uma situação que foge do controle. Outros, eles vão dizer que o pecado, ele não só não é algo natural, no sentido, não envolve a natureza, tá? Mas eles também vão dizer que ele não envolve a cultura. Vamos dar um exemplo. Digamos que, na cultura brasileira, uma mulher, ela, pela cultura, tá? Ela casa com 2 maridos. Nossa cultura é assim, tem 2 maridos. Segundo a palavra, nós deveríamos ser monogâmicos. A palavra de Deus sempre defendeu isso. Um homem casa apenas com uma mulher. Uma mulher casa apenas com um homem. Né? E assim a gente tem a monogamia bem estabelecida ali no casamento. Né? Agora, vamos dizer que, sei lá, os missionários chegaram aqui no Brasil e tal, e aqui nós, então, temos essa cultura, que as mulheres elas têm que ter 2 maridos. A partir disso, vai se iniciar, então, uma pregação do Evangelho, vai se iniciar um convencimento, não do ser humano para com o ser humano, mas de Deus para com os seres humanos, e a palavra, lentamente, ao ser introduzida nessa cultura, vai transformando essa cultura na cultura do Evangelho, ou na cultura do reino, como nós chamamos. Né? Vai transformando a cosmovisão, a forma como as pessoas veem aquela realidade, aquela cultura. Então, esse é um pecado que a palavra ensina. Mas vamos dizer que aqui nós temos uma outra situação cultural que não tem na palavra. Não está escrito lá, não está discriminado na palavra que aquilo é um pecado. Vamos dar exemplo? Eu sei que na Bíblia também tem, mas só como exemplo, vamos dizer que a cultura brasileira é uma cultura muito fofoqueira. O pessoal aqui fala um da vida do outro. É cultura, não é um negócio de maldade, não é nada disso. É cultural, por causa da história do Brasil, que as pessoas sejam fofoqueiras, que elas comentem da vida um dos outros, com bastante naturalidade. Isso é algo cultural. Você encontra alguém, a cultura é: você soube do fulano? Soube alguma coisa da Beltrana? Alguma coisa assim. Imagine que isso não está discriminado na palavra. Então, algumas pessoas elas vão dizer: olha, isso daqui não é pecado, não é questão de pecado, não é nada disso aqui, é uma questão cultural. De repente alguém transformou isso, começou a fazer e foi virando, e aí as pessoas estão fazendo isso até hoje. Mas o que nós pensamos? Afinal de contas, nós somos presbiterianos, reformados, então, qual é a nossa forma, como nós entendemos o que a palavra de Deus diz sobre este aspecto? Até onde foi a queda do ser humano? Até onde vão as consequências do pecado para nós? Então, aí a gente tem que olhar para basicamente 2 pessoas que tentaram estabelecer uma doutrina a respeito disso, que é Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, né, como se chama mais comumente na Igreja Católica, e o nosso João Calvino, que deu origem então à sistematização da Igreja Presbiteriana e também da nossa doutrina. Tá? O que esses teólogos, lógico que tem mais, né, mas esses são os expoentes, só para a gente dar uma olhada. O que esses teólogos eles pensaram, expuseram a respeito disso e sistematizaram a respeito do que a própria Bíblia diz? Não é o que eles dizem, mas o que a palavra diz, só que eles trouxeram isso daí para a realidade. Né? Algumas pessoas vão dizer o que eu já disse, mas aí cada um deles vai ter uma interpretação diferente da palavra. A palavra diz algumas coisas a respeito disso, e essas pessoas elas vão ter um entendimento diferente. Por exemplo, uma pessoa que não crê que um evento da natureza, uma maremoto, alguma coisa assim, é algo relacionado também ao pecado, essa pessoa ela vai ter muita dificuldade de explicar muitos aspectos da palavra, principalmente em Gênesis. Porque a própria palavra diz
não só em Gênesis, né, mas em outros textos, que a natureza, ela também caiu. Não que ela tenha pecado, né, ela não é uma entidade para pecar, mas por causa do pecado do ser humano, a natureza também caiu. O que a gente quer dizer com isso? As leis da natureza caíram. Se a gente olhar para Gênesis, por exemplo, principalmente dentro do jardim, nós vamos perceber que ali existiam animais, mas nós vamos perceber, pelo menos na lógica da narrativa, que não existia morte. Ou seja, provavelmente não existiam animais carnívoros. Talvez as coisas não fossem para ser assim, né? Talvez não houvesse a necessidade de comer carne. Mas o pecado veio e até nisso a gente acabou caindo. Ah, pastor, então o certo é ser vegetariano. Não tem nada a ver com isso. É só uma questão de consequência do pecado. Só uma escolha sua. Se vai comer carne ou não, é uma escolha sua. Mas o que nos demonstra é que comer carne é um aspecto direto da queda, porque em tese não precisava acontecer isso. Deus nos criou para comer, a ordem, né, cuide do jardim e coma todas as frutas e verduras. Não falou que coma a vaquinha, né, mata a vaquinha lá e come a vaquinha. Não falou nada disso. Pega o leite da vaca, não falou nada disso. O que estava proposto para ser comido eram frutas e vegetais, né? Ao introduzir a morte, nós agora temos então também o aspecto carnívoro do ser humano e dos outros animais também, muito provavelmente, tá? Agora, isso também tem a ver com todas as outras coisas que acontecem na natureza. Não era para ver maremotos, não eram para ver queimadas nas florestas, não era para acontecer, derretimento das calotas polares, tempestades que dizimam pessoas, tornados, coisas do tipo. Não eram para ver quedas de meteoros. Não era para ver um monte dessas coisas que acontecem, que existem. E muitas vezes nós olhamos isso com um aspecto totalmente natural. Não, isso aconteceu. Muito pelo contrário. Aconteceu algo que não deveria acontecer, que não foi feito para acontecer. Mas acontece também por causa da influência do pecado na natureza. Tudo está influenciado por causa do pecado. A natureza, o gênero humano, a forma como nós falamos, as coisas que nós levamos para dentro da nossa cabeça, as coisas que nós cultivamos lá dentro e jogamos para fora, como foi a pregação de hoje de manhã. Tudo está atrelado às consequências do pecado. Mesmo quando nós queremos fazer alguma coisa boa, essencialmente boa, essa coisa vai ser de alguma forma usada por alguém para cometer pecado, ou de alguma forma pecaminosa, se você preferir. Não é? Se você pensar pelo lado positivo, você vai falar assim, vamos pensar nas redes sociais, por exemplo. A rede social foi criada para o bem ou para o mal? Para nenhum dos dois, ela só foi criada. Não existe um aspecto de bem ou um aspecto de mal. Existe um problema, alguém tentou solucionar e deu nisso. Tudo bem. Agora, as pessoas usam as redes sociais para o bem. Por exemplo, nós podemos dizer que tem um monte de gente que prega o evangelho lá, né? Postam os versículos bíblicos, postam as coisas da igreja, postam as mensagens que a gente acaba fazendo aqui, livros cristãos, boas palavras, boas mensagens, né? Usam para compartilhar as fotos da sua família, daquilo que Deus tem feito na sua vida, enfim, coisas do tipo. Para procurar emprego, tem um monte de possibilidades boas. Mas, ao mesmo tempo, as mesmas possibilidades boas que existem também podem ser usadas para o mal. No caso do mal, eu estou dizendo pecado, tá? Não é para maldade em si. Mas podem ser usadas com efeitos pecaminosos. Eu não vou ficar dando exemplos aqui, porque você bem sabe quais são, né? Mas é importante que nós entendamos que a criação das coisas que o ser humano faz, elas não têm um propósito único e exclusivamente mal. Às vezes a pessoa está lá no laboratório, pensou alguma coisa, de repente teve uma ideia, alguma coisa, criou aquilo lá, e alguém vai usar, aí sim, daí aquilo lá para o mal, né? Então a bomba, se a gente pensar, né, o que vem na nossa cabeça, a bomba, descobriu-se no laboratório que se você junta uns elementos químicos lá, o troço explode.
O que isso tem de mal? Nada. Só explode, né? O que tem de pecaminoso nisso? Nada. Mas alguém pensou, mas e se eu juntar esses dois elementos aqui na cara de alguém? Alguém pensou isso. Parece brutal, parece um negócio horroroso, horrendo, medonho, e é mesmo. Mas alguém pensou nisso. E assim como a gente pensa em diversas possibilidades de pecar com aquilo que nós temos na nossa mão. Se a gente tirar toda a tecnologia, o ser humano continua pecando. Se a gente tirar toda a natureza, o ser humano continua pecando. Se a gente tirar toda a capacidade do nosso corpo de agir, ou seja, os 5 sentidos, né, a possibilidade de a gente se mexer, ainda assim, se a nossa mente estiver funcionando, nós estamos pecando. Por quê? Porque a gente quer. Porque é uma escolha nossa. Eu escolho pecar. Nós vimos na aula anterior que não é uma questão de escolha. É claro que hoje nós temos essa escolha por causa de Cristo. Porque eu conheço Cristo, eu sei o que é pecado, eu sei, além de saber o que é pecado, eu sei quais são as atitudes pecaminosas que eu devo lutar contra, que eu devo resistir. Então eu tenho escolha. Eu posso escolher. Mas a ideia do pecado, a brutalidade do pecado, é que ele é algo tão perverso na história da humanidade, ele é tão perverso na vida do ser humano, que você nem mesmo escolha contra ele você tem. Porque ele não é uma ação, não é algo que eu faço, mas é algo que eu sou. É algo que você é. E é por isso que essa aula é difícil. Sempre que nós falamos disso é muito difícil. Porque quando eu olho para mim, puxa, eu não vejo tanta maldade assim. Não vou fazer piadinha, tá? Não vejo tanta maldade assim. Eu sou estudioso. Eu leio 3 livros por semana, na medida do possível. Eu sou uma pessoa de oração. Eu tenho boas palavras. Eu sou um menino educado. Não sou muito bonito, mas sou educado, né? Simpático, né? Tenho uma boa família. Tenho uma vida relativamente segura, estável, tranquila. Eu não sou tão mal assim. Então, quando eu escuto alguém me dizer, não, você não é mal, você é perverso, é terrível, é abominável diante de Deus. É claro que meu primeiro instinto é a pessoa não sabe do que está falando. O problema é que ninguém me disse isso. Eu sei disso. Porque não é uma questão de simplesmente fazer as coisas, mas é uma questão de ser. E mais do que simplesmente ser. Porque se eu sou, eu posso deixar de ser. Não é verdade? Uma pessoa, por exemplo, que chega ao ponto de ser ansiosa. Se ela treinar, se ela fizer terapia, fizer uso de alguns medicamentos, em alguns casos, se ela tiver todo um treinamento, uma base de estruturação para a sua vida, eventualmente, em algum momento, ela vai deixar de ser ansiosa. A ansiedade vai estar lá ainda, ela pode vir a cair nisso em alguns momentos, mas ela não vai ser ansiosa. Tem escolha. Uma pessoa, por exemplo, que era um ladrão, ele pode decidir não ser mais um ladrão. Uma pessoa que era corrupta, ela pode deixar de ser corrupta. Não é? Uma pessoa que era ou que foi, né, um assassino, pode deixar de ser. Uma pessoa cruel pode deixar de ser cruel, não tem problema. Agora, por que é mais do que simplesmente ser? Primeiro, porque nós não temos escolha sobre isso. Eu não consigo deixar de ser pecador. Não há uma possibilidade para isso. E é justamente aqui que está o problema. Porque quando eu tenho uma escolha de deixar de ser, é uma coisa. Agora, o pecado, ele é tão cruel, ele é tão perverso que nem mesmo a escolha, desculpa, a escolha não, nem mesmo a possibilidade de lutar contra ele nós temos. E é por isso que é tão perverso, é por isso que ele é tão duro, é por isso que a pregação que nós falamos a respeito de pecado, ela precisa ser
algo duro, porque é mesmo. É mesmo. Eu sei que muita gente trata o pecado como meras atitudes. A pessoa mentiu. Então, por causa da mentira da pessoa foi um pecado. Não. Não é uma questão de fazer. É uma questão de ser. A mentira não é pecado. Tá? A mentira não é pecado. Por que é pecado? Por que a gente diz que a mentira é um pecado? Porque Deus disse. Deus disse que é mentira, né, fazer falso testemunho contra alguém, dizer uma coisa que não é verdadeira, é pecado. Agora, por que é pecado? Porque o pecado entrou no mundo e Deus entende, ou entendeu, que aquilo não pode fazer parte da nossa vida como uma atitude, como uma ação que nós podemos tomar. Isso eu posso tomar essa ação, eu posso não mentir, ser uma pessoa verdadeira. Às vezes eu vou ter vontade de mentir, mas não posso. Eu posso controlar isso. A possibilidade de nós controlarmos as ações. Ação eu consigo. Agora, como é que eu controlo o pensamento? Porque o pensamento de mentir eu vou continuar tendo. Como que eu controlo a possibilidade de lutar contra essa questão de ser? Porque não só, como eu falei, é uma questão de ser, mas uma questão de que eu não tenho ferramentas para lutar contra isso. Não existe uma possibilidade do ser humano falar, não, agora eu vou lutar contra o pecado. Isso não existe. Porque a única possibilidade que nós temos de reverter esse quadro terrível, e sem possibilidade de saída, é com o sacrifício de Cristo. Não existe outra possibilidade. A única forma que nós temos foi a partir do sacrifício de Cristo. Então, quando eu creio em Jesus, quando eu entendo o Evangelho, e quando eu entrego a minha vida nas mãos de Cristo, aí sim eu tenho uma possibilidade de lutar contra o ser pecador. Porque não sou eu que estou lutando, mas sim o Espírito que habita em nós. Este é o único motivo pelo qual o Espírito Santo de Deus habita na nossa alma. É por isso que nós recebemos um selo quando nós nos tornamos crentes, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, quando nós nos convertemos ou somos convertidos. Quando isso acontece, quando nós temos um encontro com Jesus, nós somos selados pelo Espírito. Por que esse selo existe? Porque é este selo que garante que agora eu não sou mais. Eu tenho possibilidade de lutar contra o ser pecador. Eu não vou deixar de ser pecador, mas agora eu posso lutar. Existem ferramentas, existe salvação, existe uma forma de vencer isso. Agora há possibilidades, há esperança, mas essa esperança não é conduzida nem construída por mim, mas sim por Cristo e pelo Espírito que habita em nós. É por isso que nós somos aperfeiçoados. É por isso que, em tese, quando nós começamos a vida cristã, nós somos muito pecadores em atitudes. A gente comete um monte de atitudes pecaminosas. Cada um com as suas peculiaridades, mas a gente comete um monte de coisa. E com o passar do tempo, nós vamos conhecendo mais a Deus, nós vamos aperfeiçoando a nossa vida de oração, nós vamos aperfeiçoando o nosso conhecimento bíblico, nós vamos aperfeiçoando a nossa comunhão, a participação nos sacramentos. Nós vamos sendo, por Deus, aperfeiçoados, santificados, justificados, perdoados. E nós vamos então lutando não só contra as atitudes pecaminosas, ou seja, contra as ações, aquilo que a Bíblia traz como algumas listas, né, do que é uma ação pecaminosa, os 10 mandamentos, as ações do Novo Testamento, né, não mentir, não fofocar, não falar mal dos outros, não ter uma boca suja. Uma boca suja daí vale, não estou falando necessariamente de palavrões, mas no sentido de palavras que não edificam, né, em todos os sentidos da não edificação da fala.
a santidade no casamento, a santidade na pureza sexual, a santidade naquilo que a gente faz no nosso trabalho, ter uma vida honesta. Estas pequenas coisas, que são atitudes, que são ações, vão sendo aperfeiçoadas. Mas não porque as atitudes estão sendo aperfeiçoadas, mas sim porque o ser humano está sendo aperfeiçoado. O meu ser, o seu ser, está sendo por Cristo transformado de fé em fé, de glória em glória. A resposta mais simples para essa pergunta de número 22 e 23 é justamente essa. Olha, todo o gênero humano caiu. Tudo caiu. Tudo. As consequências do pecado, que às vezes parece que ali quando cai, né, Deus traz uma consequência para o homem, uma consequência para a mulher e acabou. Está resolvido. Muito pelo contrário. Olha o cheiro. Ah, que beleza. Isso é uma tormenta. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber que tudo caiu. Tudo caiu. A forma como a natureza funciona, as leis do universo, tudo está sujeito ao pecado. E quando a gente fala isso, parece uma coisa muito estranha. Porque à primeira vista, nós vamos olhar para o Sol, por exemplo, o Sol está funcionando lá. Não está? Tá, ele gira, eu acho que gira, não sei. Mas, enfim, ele é um reator de fusão nuclear que fica no meio do espaço, né? Está funcionando. Traz luz para a Terra, faz a fotossíntese, parece que está tudo funcionando, tudo tranquilo. Mas a questão é, por que ele morre um dia? Um dia um dia o Sol vai deixar de existir, ou melhor, vai se transformar numa anã vermelha, depois se transforma numa supernova, alguma coisa assim, enfim. Não é da alçada nossa fazer astronomia, né? Mas por que ele morre? Por que as tragédias naturais existem? Porque natural não, né? As tragédias naturais existem. Porque tudo isso faz parte das consequências do pecado de Adão e Eva. Não quer dizer que a gente usa o sol para pecar, não é nada disso. Mas é uma questão de consequência. Agora é assim. Né? Lembra do ser? É assim. Não tem como a gente lutar contra isso. Como é que a gente vence a morte? Não vence. Não tem como vencer a morte. Por que não tem como vencer a morte? Porque ela é uma consequência do pecado. Ah, pastor, mas e se alguém descobrir um dia uma forma da gente viver para sempre? Isso não existe essa possibilidade. Porque ainda que a gente possa viver por dezenas de milhares de anos, um dia Cristo vai voltar. Isso é uma questão de, obviamente, fé, né? A gente não tem como provar isso. Mas Cristo um dia vai voltar. Nós cremos nisso. Isso faz parte da nossa esperança de vida. Nós vivemos para isso. Esperando a volta de Cristo. Nós vivemos, ou se Ele não esperar e nós tivermos que passar pelo véu da morte, ainda assim, nós nos encontraremos com Cristo. Né? Um novo céu e numa nova terra. Então, mesmo que a gente faça com que o nosso corpo viva por milhares de anos, ainda assim, cientificamente falando, né? Ainda assim, o fim virá. O tempo é implacável nesse sentido. O fim virá. Se não for o fim da vida, no sentido como a gente conhece, vai ser a volta de Cristo. E aí as coisas precisarão ser transformadas. Ainda que a gente viva para sempre, nós podemos continuar mortos. Porque quem está longe de Deus está morto. Quem não tem Cristo, quem não teve a sua alma selada pelo Espírito, quem não teve a sua alma ressurreta por Cristo Jesus na hora da conversão, está morto. Ah, pastor, mas a pessoa está ali viva, como é que está morto? Não é uma questão do corpo, né? Mas é uma questão espiritual. Espiritualmente está morto. Ainda que o corpo viva, a alma está morta. Ainda que a pessoa consiga, assim, grandiosas realizações, grandes feitos, ainda assim, espiritualmente, ela está morta. Então, queridos, é uma questão de ser. E é uma questão muito dura, porque para nós isso é ilógico.
como eu falei, quando eu olho para mim, não é isso que eu vejo. Quando você olha para você, não é isso que a gente vê. A gente vê pessoas esforçadas, pessoas que tentam fazer o bem. Às vezes a gente falha, claro, como qualquer outro ser humano, né? Às vezes a gente erra, às vezes a gente é um pouco ríspido, às vezes a gente, né, tem algumas dificuldades, às vezes a gente se entristece. Mas é justamente isso, e nessas coisas, que nós percebemos. Porque era para ser perfeito. Não era para precisar de... Não precisávamos, né? A tristeza não deveria existir. O luto não deveria existir. A raiva, a ira, o ódio não deveriam existir. Isso existe por causa das consequências do pecado. E por mais que a gente lute contra isso, por mais que a gente se aperfeiçoe, isso continua fazendo parte de nós. Continua, nós vamos continuar vivendo luto, nós vamos continuar nos entristecendo, nós vamos continuar nos alegrando, nós vamos continuar falhando. Falhando quando eu digo, sabe, você tentou passar uma prova, não conseguiu. Falhou. Né? Você teve uma frustração. Eu queria um trabalho tal, estou na carreira errada, né? Não estou me sentindo bem nesse trabalho. Por que isso existe? Isso é consequência direta do pecado. Por causa de uma fruta. E o legal da fruta é justamente isso, né? Por causa de um negócio minúsculo. Minúsculo. Uma fruta. Tudo isso aconteceu. É claro que não é a fruta, né? É a desobediência. É o ato em si ali, né? Que causou tudo isso. Que tornou o ser humano aquilo que ele é. Isso é muito duro, irmãos. Isso é muito difícil para nós. Falar sobre isso hoje é muito difícil. Porque até mesmo dentro das igrejas as pessoas não estão mais falando sobre isso. Não estão mais ensinando isso. As pessoas estão ensinando que o pecado é simplesmente uma ação. Ou seja, parou de mentir, meu filho, tá show de bola. Não tá. Porque não é uma ação, mas é uma questão de ser. E a única coisa que pode transformar o nosso ser é Cristo. E por causa dessas questões dos atos em si, nós caímos em muitos erros. Em muitos erros. E a pregação do Evangelho se torna diminuída para nós mesmos. A luta contra o pecado, ela se torna muito mais difícil, porque nós estamos lutando apenas contra uma atitude. A atitude é fácil de mudar. Talvez algumas que envolvam um vício, uma prática mais longa, seja um pouco mais difícil, mas a atitude a gente muda. Mas não vai mudar a questão do pecado, porque não é uma questão de fazer, mas é uma questão de ser. E nesta possibilidade, quando todo o gênero humano caiu, quando todas as consequências da nossa vida são cercadas por causa da natureza pecaminosa, nós então percebemos o desespero. Mas no meio do desespero há uma única esperança. E esta única esperança é entregar completamente, totalmente, sem nenhuma restrição, a nossa vida para Cristo Jesus. Isso não vem como um apelo, como uma fala que você tem que fazer, mas como uma questão de fé, como uma questão de fato de ser, de transformação completa. Você entregar a sua vida para Cristo é deixar de ser quem você é, para ser aquilo que Deus criou você para ser. É algo muito profundo. É algo muito profundo. E é por isso que nós falamos, ou chamamos, né, de novo nascimento. Porque é isso mesmo. É morrer para quem eu sou. É deixar de ser quem eu era, para agora me tornar uma nova pessoa. Uma nova criatura. Um novo ser. Agora sim, a imagem e semelhança de Cristo. Mas as consequências do pecado, nós estamos aqui. Cristo não nos tira desse mundo. Ele muda a nossa essência, Ele muda o nosso ser, mas nós ainda estamos sujeitos às consequências do pecado. Agora com esperança, com a possibilidade de lutar contra ele, agora com a sabedoria, com o entendimento do que é pecado, com as ferramentas necessárias para lutar contra a nossa natureza pecaminosa, porque nós continuamos sendo seres humanos, né? Mas com a esperança de que um dia essa luta vai acabar. Um dia nós não vamos mais precisar
lutar contra o ser. Um dia nós não vamos mais precisar lutar contra o pecado, não vamos mais precisar nos preocupar com o pecado, porque o ser do pecado vai deixar de existir. Essa queda vai deixar de existir, as coisas não vão ser mais como são agora. O corpo humano não vai ser mais como é agora. A nossa mente não vai mais estar sujeita às consequências do pecado, o corpo também não, a natureza também não. As ações, as falas, nada disso mais vai estar sujeito ao pecado, mas agora está. E agora, nós temos possibilidade de lutar contra o pecado. Nós temos possibilidade de lutar contra o nosso próprio ser, porque nós já não somos mais pecadores, mas agora nós somos filhos de Deus. Para aqueles, claro, que submeteram e entregaram suas vidas para Cristo. Mataram o seu ser e nasceram de novo, da água e do Espírito. É o Espírito de Deus, a ação direta de Deus que faz isso. É por isso, irmãos, que quem não conhece a Deus, ou melhor, é por isso que existe um texto que diz que aqueles que estão longe de Deus já estão condenados. Por que já estão condenados? Porque não tem esperança longe de Deus. Há esperança sim de ter um bom emprego, se você se esforçar, de você ser muito bom numa matéria, de você tirar um PhD, de fazer grandes coisas, ter uma boa família, ter uma boa vida. Isso é esperança, porque isso é fazer. Você fazendo em algum lugar, eventualmente você vai chegar, pode não ser no lugar exato dos seus sonhos ali, mas em algum lugar você vai chegar. Se você se esforça pelas coisas, eventualmente algumas coisas você vai conquistando ao longo da vida. Mesmo que as possibilidades sejam muito difíceis, algumas coisas você vai conquistando. Agora, com relação à luta contra o pecado, se não houver Cristo, se não houver a intervenção direta de Deus, não há possibilidade de vencer a condenação. Não há possibilidade de fugir da condenação, porque nós já estamos condenados. A única possibilidade de haver esperança para isso, mais uma vez, é quando nós entregamos a nossa vida para Cristo. E por meio dele, do seu poder, dos seus atos sobrenaturais, daquilo que ele conquistou para nós na cruz do Calvário, por meio dele, nós então podemos nascer de novo. E aí sim, nós podemos então lutar contra o pecado. Todo o gênero humano caiu. O pecado afeta tudo. Tudo. A forma de falar, a forma de pensar, aquilo que nós fazemos, as coisas que nós criamos, a natureza, o funcionamento das coisas, as leis da física, tudo está afetado por causa do pecado. Mas Cristo morreu na cruz do Calvário para que as exigências da lei, para que as exigências do pecado fossem satisfeitas. Ele não teve nenhum pecado, porque ele não é pecador. Não é que Cristo não cometeu nenhum pecado. Ele não é pecador. Essa é a questão. Ele não é pecador. E por causa disso, um homem sem pecado, um ser humano sem pecado, enfrentou a morte, se sacrificou para que a exigência da lei, a exigência do pecado fosse cumprida. Só existe uma exigência do pecado. Só existe uma consequência real para o pecado que precisava ser satisfeita por alguém sem pecado nenhum. A consequência do pecado é a morte. Alguém precisava morrer. Alguém precisava morrer para que o pecado fosse satisfeito. Para que a lei de Deus, que diz que se o homem pecasse, ele seria morto, ele estaria morto espiritualmente, alguém precisava morrer para que essa lei fosse satisfeita. E aí sim, agora, se por um homem apenas o pecado entrou no mundo, por um homem apenas,
que no caso é Cristo, o pecado foi completamente satisfeito. Mas ele não deixou de existir, ele está aí. A única coisa é que agora, eu e você, temos possibilidade não só de lutar contra as ações pecaminosas, ou seja, aquilo que a gente faz, mas nós também podemos lutar com a ajuda de Cristo contra aquilo que nós somos. Porque agora Cristo nos transformou completamente e nós deixamos de ser pecadores para nos tornarmos filhos de Deus, com a possibilidade de lutar tanto contra o ser pecador, que o nosso corpo ainda é, quanto contra as atitudes e ações que nos levam a pecar. Perguntas? Dúvidas? Participações? Críticas? Alguém quer me dar um presente? Porque você sabe, né? Vai que... Estão com fome? Eu estou com fome. É isso? Finalizamos? Vamos orar então? Nicolas, escolhe alguém para orar aí, fazendo um favor. Sem pudor, qualquer um. Oremos, irmãos. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo dia e pela alegria de estarmos diante do Senhor. Obrigado por mais uma oportunidade de nos achegarmos e podermos estudar um pouco da Tua palavra, assim como foi colocada pelo Teu servo, que realmente nós possamos nos quebrantar diante do Senhor e entender o quanto nós necessitamos e o quanto nós precisamos do Senhor. Continua conosco durante este dia, nos dando da Tua graça, concedendo a Tua bênção e cuidando, aonde estivermos, que estejamos realmente debaixo da Tua mão poderosa. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus assim nos abençoe, irmãos. Para aqueles que não ficarão para o almoço, nos encontramos, e para aqueles que vão ficar também, nos encontramos logo mais às 19 horas no culto, e para aqueles que vierem um pouquinho antes, tem reunião de oração. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor